bem-vinda a mais uma aula, tudo bem? Hoje eu quero te ensinar a fazer a necessaire meia-lua, uma peça simples, fácil, com um canal de zíper, e olha que você vai se surpreender, porque ela é muito fácil de fazer, e, gente, fica lindo, você pode mesclar, por exemplo, duas cores ou duas estampas, e vai ficar um charme. Então, vamos lá, te convido a fazer, vou deixar ela em 2 tamanhos pra você poder pegar o molde, é só clicar em conteúdos aqui embaixo e baixar o molde, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar, no final dessa aula, eu quero deixar algumas dicas muito importantes pra que a sua peça fique assim como a minha, tá bom? Então, vamos lá, e a gente se encontra daqui a pouco. Olá, bem-vinda! Vamos fazer a nossa necessaire meia-lua. O nosso molde, ele vem assim, tá? 1/4 da sua peça e você precisa fazer o corte. Esse molde aqui não é desse, tá? Esse daqui é o M, eu só tô mostrando pra vocês o tamanho G. Então, você precisa fazer o corte em 4 vezes, tá bom? Então, você dobra o tecido e aqui você vai espelhar, tá bom? E assim você consegue o desenho total. Aqui, já o pro fole, ele vai estar no nosso molde com metade, tá? Então, aqui vai ser dobra do tecido, você corta aqui e ao abrir ele vai estar inteirinho, tá ok? Então, muito fácil da gente fazer. Vamos começar com o canal de zíper, tá bom? Pra isso, ó, nós temos aqui o nosso sintético, tá? E o nosso forro, eu vou utilizar TNT porque é uma peça que eu vou fazer com TNT, mas o ideal é que você utilize o forro bagum, ok? Então, eu tenho aqui 2 cortes sintéticos, 2 cortes de forro, e tenho aqui o meu zíper. Lembrando que o meu sintético está estruturado e é importante que você estruture também, tá bom? Bom, então vamos começar. Primeiramente, a gente vai pegar aqui o nosso fole. Vamos colocar a frente do nosso zíper encontrando o nosso fole, tá? O nosso canal do zíper, no caso. E vamos passar uma costurinha. Prontinho, costurinha feita, venho com o meu forro e coloco em cima, tá? E vou repetir essa costura para segurar o forrinho. Prontinho, agora eu vou desvirar tudo e colocar tudo juntinho, tá? Ó, aqui, se você quiser, na parte de trás, como forro e o nosso canal do zíper é do mesmo tamanho, você pode vir aqui, clipá-lo, tá? Ó, clipa, clipa, clipa. Prontinho, e agora a gente vem aqui e rebate essa costura. Agora que eu cheguei ao final da minha peça, eu já viro e finalizo essa costura segurando tudo um no outro. Aqui tá ruim, né? Prontinho, realizado, veja se tem alguma coisa aí pra refilar. E agora eu vou repetir esse mesmo processo do outro lado pra gente ter o nosso fole, nosso canal de zíper completo. Prontinho, já passei o meu cursor e agora nós vamos fazer o puxadorzinho, tá? E aqui você que escolhe o tamanho. Eu vou deixar ele bem grossinho, mas aí você decide, tá bom? Eu vou colocar com 3 centímetros. Prontinho, aqui eu tenho 3 por 6 e dobrei ao meio, ok? E agora eu vou aplicar primeiro desse lado aqui, tá? E aí, depois a gente vai fazer a conferência na nossa peça. Prontinho, já tá aqui, ó. O que que eu vou fazer? Primeiramente, tá? Eu venho refilando esse lado. E vamos guardar um pouquinho. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar com a nossa parte principal ainda. E isso daqui a gente vai aplicar depois, quando finalizar a nossa peça, tá bom? Tiver quase pronto. Para aplicar o nosso forro, é bem simples. Nós vamos colocar a nossa peça, tá? Com o lado exposto, o lado da frente para cima, né? E o sintético para baixo. E nós vamos passar uma costurinha em toda a lateral da peça para segurar o forro, a peça principal. Então, vamos lá. Prontinho, após aplicar um ao outro, nós vamos começar finalmente. Aqui eu já venho, já selo esse meu zíper,
para que ele não desfie. E vou encontrar aqui, ó, a frente do meu sintético, encontrando a frente, ok? E venho e passo uma costurinha. Prontinho, ó, costura feita. Aqui vocês podem ver que eu rebati um pouquinho grosso demais e deu uma pequena diferença, mas isso não vai atrapalhar minha peça, ok? Então, o que a gente vai fazer agora, ó? Nós vamos medir pra ver se está batendo, ok? Aqui, ó, eu vou dobrar um pouquinho pra baixo, porque a gente vai passar um viés aqui, deixar tudo bonito, e acaba que se perde um pouquinho, né? Então, ó, venho clipando ao redor da minha peça pra ver se esse canal de zíper vai dar direitinho. Prontinho, aqui eu tenho 2 centímetros de sobra, tá, ó. Então, é 1 centímetro pra costurar e outro pra rebater o viés, tá? Então, se você já rebate mais fininho, você coloca 1 centímetro só, tá, de sobra. Eu vou utilizar 2. E olha só como é que ele fica, tá? Aqui, ó, dei aquela junção que eu falei pra poder passar o nosso viés. Então, por enquanto, tá tudo lindo. Agora sim, a gente pode vir aqui passar o nosso viés, né? E depois disso, nós podemos também já colocar aqui, ó, acrescentar o nosso tiradorzinho, tirante, enfim. E aqui, e já refilar, tá bom? Já vou passar de uma vez, aproveitar. Prontinho, tá aqui, né? Eu peguei um viezinho de TNT mesmo, tá? E vou aplicar ele aqui, ó. Só abraçando a minha peça e passo uma costura. Prontinho, ó, já passamos aqui o nosso viés, tá, ó, e aí dá aquela diferencinha que eu falei pra você, tá bom? Então, ó, agora sim nós vamos começar a prender a nossa peça, mas na hora de prender ela, tá, não se esqueça que é pelo lado de dentro. Vamos prender tudo e começar a fechar a nossa peça, vamos lá. Prontinho, tá aqui, ó, já prendi a minha peça aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar esse outro lado aqui, tá, ó. Eu não fechei ela toda, como vocês podem ver, tá? E aí eu já venho, posiciono aqui, passo uma costura, passo o viés pra poder finalizar essa peça. Prontinho, tá aqui. Agora sim, nós vamos passar uma costura aqui e depois a gente fecha o nosso outro lado. Prontinho, ó, costura feita. E agora a gente fecha o outro lado. Se você quiser achar bacana, aproveitar esse tempo que você já fechou aqui pra passar o viés aqui antes de fechar esse lado, não tem problema nenhum, tá? Então, como eu tô aqui, eu acabei de lembrar e falei isso com vocês, eu vou fazer, tá? Mas qualquer coisa você pode fechar as laterais todas, as duas, e depois aplicar o viés sem problema nenhum. Prontinho, aplicado, tá? E agora sim, a gente vai lá pro outro lado, repetir esse mesmo processo para poder finalizar essa peça.
Prontinho, gente, ó, tá aqui a minha peça, tá? Uma coisa que eu quero falar pra você agora, que é muito importante, fique até o final dessa aula, porque eu vou dar informações muito importantes pra fazer com que a sua peça fique exatamente como a minha, tá bom? Então essas dicas vão ser informadas lá no finalzinho, quando essa peça estiver praticamente pronta, desvirada, e a gente conversa um pouco melhor, tá bom? Então fique até o fim. Agora eu vou desvirar a minha peça. Prontinho, gente, olha que gracinha essa peça ficou. E claro que você aí consegue fazer nos dois tamanhos, né? Porque a gente vai deixar um molde pra vocês em dois tamanhos. E fique, tá? Porque agora no final dessa aula eu vou dar algumas dicas muito importantes pra que a sua peça fique exatamente como a minha. Bom, peça fácil, rápido e não tem pra ninguém, né? Primeira coisa que eu preciso falar pra você, pra que você se atente de uma única vez. Primeiramente, essa peça aqui tem que ser estruturada, ok? Seja no TNT 120 ou 150, pra que ela consiga fazer essa curva de uma forma mais fácil. Quando ela é estruturada, a curva se adequa de forma mais fácil. Agora, quando a peça tá muito maleável, a tendência é que ela fique torta, tá bom? Então, estruture a sua peça, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica, siga o molde exatamente como está lá, tá? Porque senão você pode acabar fazendo alguma coisinha errada. Então, pegue aí o seu molde, que tá em 4, né? Eu até informei no início da aula, e dobre pra poder fazer o corte, tá? Pra que o corte não fique torto, enfim, fique tudo perfeitinho, tá ok? Outra coisa, gente, aqui na lateral eu não rebati costura, tá vendo? Não achei necessário, tá? Mas se você quiser rebater, não tem problema, tá ok? Mas eu achei sem necessidade, ó, e fica tudo bem limpinho, sem costura aparente, somente a do canal do Zíper, e eu acho que fica bacana, tá ok? Mas qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Pelo grupo ou até mesmo no privado comigo. É isso, beijo e até a próxima aula. Tchau!